Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler estes versículos mais uma vez, com algumas pequenas modificações, seguindo mais literalmente o texto original. Servos, escravos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É isto que vamos ler, e Deus há de abençoar ricamente esta porção da sua palavra. Para entender uma carta, é sempre necessário saber alguma coisa quanto às circunstâncias em que foi escrita. Alguma coisa a respeito das circunstâncias das pessoas que receberam a carta e também as circunstâncias que produziram a carta. No caso desta carta aos Filipenses, temos estas circunstâncias nos Atos dos Apóstolos. Vemos no finzinho do capítulo 15, como o apóstolo Paulo, acompanhado por Silas, saiu de Antioquia. Passaram por Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, fortalecendo o trabalho que havia sido estabelecido naquela região. No capítulo 16, passaram pelas cidades de Listra, Icônio, Derbe, e naquela região encontraram com um jovem Timóteo, sido convertido. Quando Paulo e Barnabé passaram por aquela região, e agora que Paulo voltou com Silas, ele percebeu o desenvolvimento deste jovem e ele quis que Timóteo os acompanhasse na sua viagem. Os irmãos de Icônio, de Listra, recomendaram o jovem Timóteo à graça de Deus, e quando os pregadores saíram daquela região para percorrer a Galácia e a Frígia, Timóteo os acompanhou. Nesta altura, estes 3 pregadores sentiram o desejo de ir até Ásia para pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo lhes impediu. Diante desta recusa do Espírito Santo, eles tentaram ir para o norte, para a rica província de Bitínia, e mais uma vez foram impedidos pelo Espírito Santo. Mas eles não ficaram parados, continuaram a sua viagem até chegar na costa do mar Egeu, na cidade de Troás. Nesta altura, mais um irmão juntou-se a este pequeno grupo de pregadores, era o médico Lucas. Deus deixou bem claro nesta altura o seu plano. Ele quis que fossem para Macedônia, e assim atravessaram o mar e chegaram em Neápolis, e logo depois na cidade de Filipos. Em Filipos, eles tiveram o prazer de ver Deus operando. Logo no primeiro sábado, saíram da cidade para onde julgavam ter um lugar de oração, e naquele lugar encontraram com algumas mulheres, entre elas Lídia, e lemos que o Senhor abriu o seu coração e ela recebeu a palavra de bom grado. Foi salva. Logo em seguida, lemos de uma moça endemoniada que foi salva, e isto provocou pressão tal que Paulo e Silas foram açoitados e lançados no cárcere. Naquela noite, Deus sacudiu aquele cárcere com um terremoto, e logo em seguida lemos da salvação do carcereiro e a sua família. Deus operou naquela cidade. Mas em seguida os pregadores foram obrigados a sair de Filipos, foram para Bereia, de lá para Atenas, para Corinto,
E talvez 10 anos depois de sair de Filipos, Paulo escreveu esta carta. Durante estes 10 anos, ele havia visitado a cidade de Filipos pelo menos 2 vezes. Timóteo também voltou em visita para Filipos, mas agora, ao escrever esta carta, Paulo está preso. Ele está na cidade de Roma, preso, sem poder sair, continuar o seu trabalho de evangelismo. Mas os filipenses não esqueceram dele. Ele recebeu uma dádiva, uma oferta da igreja em Filipos. Foi Epafrodito que levou. E agora, com Epafrodito ao seu lado, ele escreve esta carta. Em primeiro lugar, para agradecer a oferta recebida, mas também para corrigir certas coisas que, sem dúvida, Epafrodito lhe contou. Problemas existentes na igreja em Filipos. Nos 2 versículos que acabamos de ler, temos a introdução a esta carta. Veja como ele começa. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A simplicidade desta introdução é impressionante. Paulo e Timóteo. Quem eram estes 2? Paulo era um apóstolo. Timóteo, como já notamos, era um jovem principiante no trabalho do Senhor. Mas no início desta carta lemos simplesmente e Timóteo. Não é apóstolo Paulo e missionário Timóteo. Não há títulos distintivos. Simplesmente Paulo e Timóteo. Isto não é por acaso. É porque estes homens respeitavam o mandamento do Senhor. O próprio Senhor havia ensinado aos seus discípulos, em Mateus capítulo 23, versículos 8, 9 e 10, que não deveriam usar títulos nem aceitar títulos. Observe bem estes 3 versículos e note que no versículo 8 e o versículo 10, o Senhor usou a voz passiva, mas no versículo 9, a voz ativa, dizendo nos versículos 8 e 10 que eles não deveriam permitir que os outros os chamassem de rabi, mestre, guia, e no versículo 9 que eles não deviam chamar outros por estes títulos. Isto é, os seguidores do Senhor Jesus Cristo não devem aceitar títulos distintivos, nem tampouco dar estes títulos a outros irmãos. Mas veja outra vez os 2 nomes, Paulo e Timóteo. Quem são? Na mesma ocasião em que Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, ele escreveu outra a Filemão. Na carta que ele escreveu a Filemão, ele se descreve como Paulo, o velho. Timóteo, como já observamos, era um jovem principiante na obra do Senhor. E aqui vemos Paulo, o velho, e Timóteo, o jovem, trabalhando juntos na causa do Evangelho. É lindo observar isto. É importante. Há uma tendência em nossos dias que não é bom. Às vezes observamos que certas reuniões são frequentadas quase que exclusivamente por pessoas mais idosas e em outras reuniões por pessoas mais novas. Isto prejudica o bom andamento da igreja. Na realidade, os mais idosos têm algo que os jovens não têm. E os jovens têm algo que os mais idosos não possuem. Se um grupo ou outro tenta fazer o trabalho sozinho, não conseguirá. Mas unindo os 2 grupos, sairá um trabalho bem feito.
Deixe-me explicar. Os mais idosos têm vivido mais tempo e durante estes anos, pelos seus próprios erros, têm aprendido muita coisa. Têm conhecimento, têm experiência, o que os mais jovens não têm. Por outro lado, os mais jovens têm força física, energias, que os mais idosos não possuem mais. Os mais idosos sabem como fazer a obra, não têm, porém, a força física para fazê-lo como deve ser feito. Os jovens têm aquela força física, as energias, falta de experiência e conhecimento não conseguem fazer. Mas unindo os dois, e a igreja toda funcionando como um corpo em que todos os membros participam, orientado pela experiência e conhecimento dos mais idosos, efetuado pela energia e força dos mais novos, a igreja só pode prosperar. A figura do corpo é muito instrutivo. Cada membro é necessário. Cada membro tem uma função diferente. Mas todos os membros, ligados uns aos outros, trabalhando juntos, conseguem um bom resultado. Assim deve ser numa igreja local. Observe também a palavra usada para descrever Paulo e Timóteo. São escravos de Cristo Jesus. Não simplesmente servos ou empregados, mas escravos. O empregado tem direitos, o escravo não tem. Paulo e Timóteo voluntariamente tomam o lugar mais humilde, o lugar de escravo. Mas veja, escravos de quem? De Cristo Jesus. Às vezes no Novo Testamento encontramos o nome Jesus Cristo e às vezes Cristo Jesus. E há sempre uma razão por esta ordem. Quando ele fala de Cristo Jesus, ele nos mostra aquele glorioso Cristo que se humilhou, fazendo-se homem, o desprezado, humilde homem de Nazaré, Jesus. Quando ele inverte a ordem e fala de Jesus, Cristo, ele está destacando a sua glorificação, como aquele humilde desprezado agora é glorificado. Neste caso, Paulo e Timóteo são esse Cristo Jesus. O seu soberano Senhor, Cristo, humilhou-se, veio até o lugar mais baixo, sendo o desprezado, humilde Jesus de Nazaré. Descrevendo-se como escravos, então, Paulo e Timóteo estão apenas seguindo o exemplo do seu Senhor. Sendo ele grande, ele se fez servo. Paulo e Timóteo aprenderam a lição, seguem o exemplo. Escravos de Cristo Jesus. O que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, aos santos que estão em Filipos. Veja mais uma coisa aqui. Paulo e Timóteo tomam o lugar de escravos, mas os seus irmãos em Filipos, eles não descrevem como escravos, descrevem como santos. Para eles próprios, tomam o lugar mais humilde, se humilham até o lugar mais baixo, mas para os seus irmãos, os elevam até o lugar mais elevado. São santos do Senhor. Se tomaram um lugar baixo, eles elevaram os seus irmãos ao lugar mais elevado. Os santos que estão em Filipos. Pense bem nessa palavra santos.
Eu sei que hoje em dia, quando o povo fala de santos, eles estão pensando em alguém que morreu séculos atrás e foi elevado a ser um santo, ou estão pensando em algo que algum homem fez e chama de santo. Santos mortos. Mas nesse versículo nós lemos de santos vivos. Os santos que estão em Filipos. Santos em carne e osso, cercados de pecados. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é um santo. Essa palavra santo é mal entendida em nossos dias, e eu gostaria de tomar uns minutinhos para explicar o que significa santo no contexto do Novo Testamento. Não quer dizer que essas pessoas em Filipos não tinham mais pecado. Não é isto. Simplesmente quer dizer que eram pessoas separadas para Deus. Não pertenciam mais ao mundo, eram separadas do mundo para Deus. Talvez a maneira mais clara para ilustrar isto é usar aqueles vasos do tabernáculo, do templo lá no Velho Testamento. Havia muitos vasos naquele templo, naquele tabernáculo, mas vamos escolher um bem conhecido, uma bacia. Havia bacias em todas as tendas dos israelitas lá no deserto. Sem dúvida, cada dono de casa tinha uma bacia para lavar as louças ou fazer qualquer serviço de casa, e aquelas bacias nas tendas poderiam ser tão boas como aquela lá no tabernáculo. Poderia ser feito do mesmo material, do mesmo tamanho, tão bem feito uma quanto a outra. Mas aquela lá no tabernáculo de vaso santo, não porque é uma bacia melhor do que aquela na tenda da dona de casa, mas porque aquela bacia no tabernáculo foi separada para o uso exclusivo de Deus. Aquelas outras bacias eram usadas em coisas comuns, mas aquela que foi separada para o uso exclusivo de Deus foi descrita como um vaso santo, um vaso separado, santificado para o uso de Deus. E assim é no mundo. Há muitas pessoas em São Carlos tão boas quanto a nós, mas se não são salvas, não são separadas para Deus, não são santas. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo foi tirado do mundo. Lembra como Jesus Cristo disse: eles estão no mundo, mas não são do mundo, são meus. Ele nos tirou do mundo, nos separando do mundo, nos separando para Ele, para o seu uso exclusivo. E é por isso que Ele nos chama de santos. Lembra como Pedro disse, mostrando como deve ser esta santidade? Sede santos, como aquele que vos chamou é santo. Se Deus nos separou para Ele, Ele nos chama de santos. E agora Ele diz para nós, agora na sua vida de cada dia, sede santo. Como? Da mesma forma como Ele é santo. A medida da santidade que Deus requer de nós é a medida da santidade do próprio Deus. Ele não apresenta a nós um padrão humano, dizendo que nós devemos ser tão santos quanto Abraão, ou nós devemos ser santos como foi João Batista. Ele diz que devemos ser santos como é santo aquele que nos chamou. Paulo, simples escravos, escrevendo aos honrados santos
que estão em Filipos. E veja como o versículo termina: com bispos e diáconos. Lembra como notamos no início do versículo a ausência de títulos? Simplesmente Paulo e Timóteo, nada de títulos distintivos. Mas no mesmo versículo onde Paulo mostra isto, ele nos faz lembrar que na igreja local há diversidade de funções e há autoridade na igreja local. Embora Paulo não se apresentasse como apóstolo Paulo e Timóteo não se apresentasse como obreiro Timóteo, no mesmo versículo ele destaca este fato: a igreja local não é um lugar onde todo mundo faz o que bem entende. Não é como Israel nos dias dos juízes, onde cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Há governo na igreja local, há bispos na igreja local, há diáconos na igreja local. A igreja em Filipos era composta de santos. Não há lugar na igreja local para quem não é santo. A igreja local é composta de santos. E entre esses santos há bispos e diáconos. Alguns minutinhos só para explicar estas duas palavras. Bispos, às vezes chamados de anciãos, ou presbíteros, porque essas três palavras referem-se à mesma pessoa. Estes bispos, os presbíteros, os anciãos, não são eleitos pela igreja, não são escolhidos pela igreja, nem pelos apóstolos, são levantados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 20, versículo 28, mostra que quando o apóstolo Paulo chamou os presbíteros da igreja em Éfeso, ele disse, entre outras coisas, que aqueles presbíteros deveriam apacentar a igreja, o rebanho do Senhor. Ele disse: o Espírito Santo vos constituiu bispos. Atos 20, 28. O Espírito Santo vos constituiu bispos. E o trabalho destes bispos na igreja local é apacentar o rebanho. Agora, para você entender o que é apacentar, eu vou citar uma ilustração do Velho Testamento. Porque apacentar não é o que muita gente pensa. Em Ezequiel, capítulo 34, Deus descreve o trabalho de apacentar. Ele fala naquele capítulo de pastores que não estavam pastoreando o seu povo. E no fim do capítulo ele diz: já que eles não fizeram, eu vou apacentar o meu rebanho. E ele mostra o que aqueles pastores preguiçosos não estavam fazendo e mostra o que ele, o bom pastor, iria fazer. E ele enumera 6 coisas que é para fazer. Falando daqueles pastores, ele disse: esses pastores não fortaleceram as fracas. As ovelhas fracas não foram vidas. As doentes não foram curadas. As quebradas não foram ligadas. A desgarrada não foi trazida. A perdida não foi buscada. Mas ele disse: eu vou pastorear o meu rebanho. A perdida eu vou buscar. A desgarrada eu vou trazer de volta. A doente eu vou curar. E aquela que está quebrada eu vou ligar e consertar. E aquela fraca eu vou fortalecer.
veja o trabalho de apacentar, o trabalho do bispo. Uma ovelha fraca não está frequentando muito bem as reuniões, não tem forças, não tem ânimo, está fraca. O bispo, o presbítero, ele não vai repreender, ele não pensa em disciplinar, ele pensa em fortalecer aquela ovelha fraca. Aquela ovelha doente não tem mais apetite para ler a Bíblia, não tem mais vontade de alimentar-se, talvez esteja correndo atrás de coisas deste mundo, numa agitação febril, está doente. O presbítero não vai atrás com uma vara, ele vai curar aquela enfermidade, aquela quebrada, aquela ovelha que foi surpreendida numa falta, num pecado, que repentinamente caiu no pecado e está quebrado. O presbítero vai curar aquele quebrado, vai ligar aquele membro quebrado e a desgarrada que se extraviou, ele vai atrás. E mesmo se tiver de pôr nos ombros e carregar de volta, como vimos em Lucas 15, ele trará de volta. E a perdida, ele busca. Ele não fica esperando que a ovelha volte por si, ele busca. Havia bispos em Filipos, homens que faziam isto. Eles não levavam o título de bispo fulano, os outros não tinham de chegar lá e beijar o anel deles. Eles que saíram buscando, procurando, consertando, arrumando, eram homens que se sacrificavam por amor do rebanho do Senhor. E havia diáconos. Os presbíteros governam na igreja. Os diáconos servem. A palavra diácono quer dizer servo, mas não é, como muitos pensam, limitado a coisas materiais. Muitas pessoas pensam que o bispo, o presbítero, é o chefe da igreja e o diácono, coitadinho, que tem que servir e obedecer o que o bispo manda. Não é nada disso. O diácono não é nada inferior ao presbítero. Entendem que presbítero e diácono e outras coisas semelhantes não são graus de autoridade, não são posições, são trabalhos que se fazem. Tanto um como o outro é igualmente importante. Mas o que devemos notar é que diácono, às vezes, refere-se a coisas materiais e às vezes a coisas espirituais. Neste momento, eu estou agindo como diácono, ensinando a palavra de Deus. Quem ensina, quem prega, está agindo como diácono, é o serviço de diácono. Veja isso em Atos capítulo 6. Lemos em Atos capítulo 6 que certas pessoas foram escolhidas para cuidar das mesas. Havia um problema na repartição de alimentos e era necessário alguns diáconos para cuidar das mesas. Aí vemos diáconos trabalhando num trabalho material. Mas no mesmo capítulo, versículo 4, Atos 6 e 4, Pedro diz que nós nos entregaremos ao ministério, ao diaconato da palavra. Pedro e os demais apóstolos, ensinando e pregando, eram igualmente diáconos, como aqueles 7 que estavam cuidando das mesas. Mas o nosso tempo já foi. Até acredito que abusei um pouco da sua paciência e passei do tempo hoje, desculpa, não vou fazer isto todas as noites, mas vamos encerrar hoje pensando simplesmente no versículo 2, a saudação.
Graça e paz. A graça é um favor imerecido que vem da parte de Deus. Nós fomos salvos pela graça. Efésios 2. Nós fomos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Nós permanecemos em pé hoje pela graça. Romanos 5 e 2. Nós esperamos mais graça na vinda do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1. É graça desde o começo até o fim. É tudo pela graça. E esta graça recebida e experimentada na nossa vida produz paz. Graça e paz. De Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo são igualmente a fonte da graça e da paz. Isto é uma prova inegável da igualdade entre o Pai e o Filho, da divindade do Senhor Jesus Cristo. Não podia dizer da parte de Deus e de um anjo, de um arcanjo, de um apóstolo, seria blasfêmia colocar qualquer nome junto com o de Deus, como a fonte de todas estas bênçãos. Mas o nome de Jesus Cristo, sim, porque Ele é igual ao Pai, em glória, em poder, em tudo. Eu espero que Deus possa ajudar-nos na meditação nestes versículos durante esta semana. Veremos, a partir de amanhã, como estes pensamentos do versículo 1 são realmente as sementes que vão se desenvolvendo nos versículos e capítulos que restam. São as verdades que ele vai apresentar em mais detalhe durante o resto da carta. Obrigado pela sua atenção e desculpe o abuso desta noite. Vamos ler mais uma vez em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Hoje vamos começar no terceiro versículo. Filipenses, capítulo 1, e o versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É só isto que vamos ler. Deus há de abençoar ricamente esta porção da sua palavra. Amém. Ontem nós consideramos a introdução a esta carta, os primeiros 2 versículos, e observamos algumas lições práticas e importantes. Hoje começamos a carta
propriamente dita. Temos lido do versículo 3 até o versículo 11, são 9 versículos, e podemos dividir esses 9 versículos em três partes de 3 versículos cada. Nos versículos 3, 4 e 5, Paulo fala da sua gratidão, da gratidão que ele estava sentindo perante Deus. Nos versículos 6, 7, 8, ele fala da sua certeza, uma certeza inabalável que ele estava sentindo, uma convicção profunda. E nos últimos 3 versículos da nossa leitura, ele fala da sua oração. Temos a sua gratidão, a sua certeza e a sua oração. Não sei se vamos ter tempo hoje para ver tudo isto, mas pelo menos alguma parte podemos notar, começando com a sua gratidão. É impressionante notar como ele começa a carta. Depois da introdução e a saudação, ele começa assim: eu dou graças ao meu Deus. É impressionante se lembramos das circunstâncias nas quais ele escreveu a carta. Lembra como notamos ontem que ele estava em prisão. Lá em Roma, ficou bastante tempo preso, sem liberdade para sair, pregar, fazer o trabalho que tanto desejava fazer. Nesta situação, preso injustamente, impedido de fazer aquilo que ele queria fazer, Paulo não era um homem frustrado, agradecido a Deus. E naquelas circunstâncias ele começa a sua carta dizendo: eu dou graças ao meu Deus. Se lembramos também que ele estava escrevendo à igreja em Filipos, e sem dúvida naquela ocasião, escrevendo aquela carta, ele lembrou daqueles primeiros dias em Filipos, daquela primeira visita, quando ele, juntamente com Lucas, Silas e Timóteo, chegou em Filipos para pregar o Evangelho. Sem dúvida, ele lembrou dos açoites. Ele ficou na prisão em Filipos naquela ocasião também, açoitado, foi lançado no cárcere interior, numa cela bem no fundo do cárcere, e os seus pés amarrados naquele tronco. Mas ele começa dizendo: eu dou graças a Deus. Não era um homem frustrado. E começando esta carta com estas palavras, ele estava escrevendo o que realmente sentia. Isto não era apenas palavras para impressionar os seus leitores. Eram palavras que expressavam realmente o que ele sentia. Porque lembra, quando ele estava na prisão lá em Filipos, açoitado, com os pés amarrados no tronco, lá naquela cela fria e escura, era quase meia-noite, e Atos 16 nos diz que ele estava orando e cantando hinos a Deus. Um homem alegre, mesmo em dores físicas, sofrendo naquela cela, injustamente açoitado e preso, não apenas injustamente, mas ilegalmente, porque sendo cidadão romano, eles não tinham direito de prendê-lo sem antes levá-lo perante o tribunal. Injustamente, ilegalmente, condenado e açoitado e encarcerado, cantando hinos a Deus. Um homem alegre.
um homem agradecido. Ele diz neste versículo: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Cada vez que ele lembrava daqueles filipenses, ele dava graças a Deus. Esta palavra lembro, recordo, ocorre 7 vezes no Novo Testamento. E se nós tomássemos o tempo hoje de considerar cada ocorrência desta palavra, poderíamos notar isto, que o Novo Testamento usa esta palavra sempre relacionado com oração. Esta lembrança de que Paulo fala não era uma simples recordação, era oração. Ele lembrava deles em oração. É assim que o Novo Testamento usa esta palavra. Lembrava nas suas orações. Paulo sempre lembrava daqueles irmãos em Filipos perante o trono da graça. Lembrar deles não era sonhar e recordar aqueles dias que esteve com eles em Filipos. Lembrar deles era interceder perante Deus a favor deles, era levá-los a Deus em súplica, rogando a bênção de Deus sobre eles. E ele diz: eu dou graças a Deus cada vez que me lembro de vós. Eu gostaria de demorar um pouquinho aqui para salientar bem a importância disso. A importância de lembrarmos uns dos outros em oração. Aquela igreja em Filipos estava prosperando, estava vencendo, estava crescendo. Talvez uma das razões daquele crescimento foi as orações, a lembrança do apóstolo Paulo. E seria bom se nós lembrássemos uns dos outros desta forma. Se cada irmão e cada irmã tomasse tempo diariamente para lembrar dos demais membros da igreja, lembrar deles em oração. Eu acho que é a coisa mais difícil na vida cristã. Eu creio que se nós tentamos fazer isso, logo havemos de verificar que Satanás procura impedir. Ele não se preocupa muito se nós assistimos às reuniões. Claro que ele não gosta, mas ele não se preocupa tanto. Se nós lemos a Bíblia, ele não gosta. Se nós falamos do Evangelho com os nossos vizinhos conhecidos, ele não gosta. Mas a coisa que ele mais odeia, a coisa que ele não quer que façamos, é orar. Ele sabe que se nós assistimos às reuniões e falamos do Evangelho e testificamos de Cristo e não oramos, não vamos conseguir. Se nós lembrássemos uns dos outros em oração, haveria mais sucesso e menos derrotas. Reflete um pouco nos anos que têm passado aqui em São Carlos. Talvez nesses anos passados, alguns que antes
andavam nos caminhos do Senhor, tropeçaram, caíram. Isso tem acontecido não somente em São Carlos, tem acontecido em todos os lugares. Mas eu pergunto, quem é o culpado? O irmão que cai? Sim. Mas é o único culpado? Aquele irmão teria caído se você tivesse lembrado dele em oração? A culpa é dele. Mas uma parcela da culpa, será que não é nossa? Estou pensando numa palavra que o Senhor Jesus falou em Lucas capítulo 22. Ele disse para Pedro, Satanás pediu vocês, não apenas Pedro, mas todos os apóstolos, Satanás queria ter vocês para cirandar, para peneirar vocês como trigo. Satanás queria, disse o Senhor Jesus, mas eu roguei por ti. E se aqueles apóstolos não caíram, se aqueles apóstolos foram preservados, é porque o Senhor orou por eles. Todos nós temos de enfrentar os ataques de Satanás. Ele quer derrubar todos nós. E somos fracos e falhos. Mas se cada um lembrasse de orar pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, diariamente, eu creio que haveria menos derrotas, haveria mais vitórias. Foi isso que Paulo estava fazendo. Ele estava longe de Filipos, ele estava em Roma, estava na prisão, não podia chegar em Filipos para ajudar, mas não era um homem frustrado, porque ele sabia que mesmo na prisão em Roma, ele podia exercer uma influência real no trabalho em Filipos. Mesmo estando ausente, em oração, poderia fortalecer os seus irmãos, poderia ajudar a defender aquela igreja. Era um homem que acreditava na oração. E ele lembrava daqueles irmãos em oração. Que nós possamos aprender a lição. E uns dos outros, na presença de Deus. No versículo 4, ele acrescenta algo mais. Ele fala das suas orações, das suas súplicas. Provavelmente na versão que você está lendo, vai encontrar a palavra oração e também a palavra súplica. Se estivesse lendo o texto original, não encontraria duas palavras. É uma palavra só no texto original, uma vez traduzida por oração, outra vez traduzida por súplica. É uma palavra que não aparece muitas vezes no Novo Testamento. Não é a palavra que normalmente é usada no Novo Testamento para significar oração, mas embora sendo uma palavra menos frequente, é uma palavra mais intensa. Indica algo mais do que
uma simples oração. Talvez a palavra súplica indica mais o sentido, porque é uma oração daquele que sente a necessidade daquilo que ele está pedindo. A oração daquele que sente a urgência desta súplica. É uma oração fervorosa. Foi assim que Paulo orava por estes cristãos em Filipos. A sua oração não era uma formalidade, não era uma coisa de rotina, um simples dever, todos os dias mencionando a igreja em Filipos, mecanicamente. Não era isto. Era algo que nasceu no seu coração, que pesava sobre ele, e com fervor, sentindo a urgência, a necessidade desta intercessão, ele continuamente orava, suplicava a Deus a favor da igreja em Filipos. Ele não estava brincando, não estava levando a coisa com leviandade. Ele sentiu que estava empenhado numa luta contra o mal. E a sua parte naquela guerra contra o mal em Filipos, nas suas orações perante o trono da graça, suplicando a Deus. Mas veja mais duas palavras que ele destaca neste versículo. A palavra sempre. Ele sempre orava por ele. Sempre. E lembre que ele estava longe de Filipos. Ele estava lá em Roma, longe, no outro lado do mar. Mas ele sempre suplicava a favor daqueles cristãos, sentindo aquela urgência de interceder. Quando nós estamos aqui presentes e surge algum problema no nosso meio, quando estamos num local vendo o problema, sentimos o problema e talvez com uma certa urgência suplicamos e pedimos a Deus, mas quando estamos longe, parece que o problema não é tão urgente, não sentimos tanto. Somos pessoas influenciadas por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, pelas circunstâncias em que vivemos. Paulo soube superar isso. E tal era o seu amor pelos seus irmãos em Cristo, tal o seu interesse no progresso do trabalho do Senhor, que mesmo distante, ele nunca deixou de sentir a necessidade e a urgência de suplicar, sempre, suplicando por eles. É esta palavra sempre que me impressiona. Tem dias que achamos ocasião para orar. E lembramos de São Carlos, de Badé, de Descalvado, de Pirassununga. Eu sei que todos nós oramos por todas estas igrejas. Mas podemos dizer, como Paulo disse, sempre. Em alguns dias, estamos muito ocupados. Muitas coisas para fazer. Deixamos de orar tanto naquele dia. Às vezes ficamos ocupados com coisas lícitas. E sabe que Satanás sabe usar estas coisas. Porque ele não quer que oremos com insistência, sempre suplicando a Deus. Ele teme o poder da oração e ele procura desviar-nos disto.
às vezes podemos até ocupar-nos com serviço para o Senhor, prejudicando o mais importante, a oração. Sempre suplicando. Mas tem uma outra palavra neste versículo que merece destaque, é a palavra alegria. Ele estava suplicando com alegria. Para Paulo, orar por esta igreja, por esses cristãos, não era uma coisa pesada, não era um dever cansativo. Era o seu maior prazer. Paulo era, de fato, um homem em contato com Deus. Como que você sente quando ora? Eu sei que, como cristão, você ora. É um dever ou é um prazer? Na resposta a esta pergunta, você pode medir a sua vida espiritual. Quando o cristão está em contato com Deus, em comunhão com Ele, vivendo como Deus quer, ele acha um prazer na oração. Quando o cristão está longe do seu Senhor, ocupado demais com coisas materiais, ele ainda ora. O cristão procura achar um tempinho para orar, mas às vezes é uma coisa pesada. Ele sente o dever, como cristão eu preciso orar, mas ele perdeu aquele gozo, aquela alegria de comunhão com o seu Senhor. É pena se temos perdido aquela alegria. Talvez você lembre de tempos passados, quando passava tempo na presença do Senhor e parecia que você estava no céu. Hoje você ainda ora, mas não sente aquela alegria. Algo aconteceu. Não necessariamente algum pecado, mas talvez esteja permitindo que coisas desta vida tenham ofuscado aquela visão do nosso Senhor, tenham nos afastado dele. Paulo sempre suplicava. Parece uma contradição estas atitudes de Paulo. Quando ele usa esta palavra de suplicar, sentindo tanta necessidade e urgência nesta luta em oração, e ao mesmo tempo falar de alegria, mas realmente não é uma contradição. O cristão sabe por experiência como estas coisas são perfeitamente compatíveis. Ele sente a opressão de Satanás, ele vê a oposição do mundo, mas no meio da tribulação, ele tem uma alegria que o mundo não conhece. Como Paulo disse na carta aos Romanos, nós gloriamos na tribulação. Mas quando chegamos no versículo 5, vemos algo mais ainda. Ele tem falado no terceiro versículo da sua gratidão. Ele falou no versículo 4 do resultado daquela gratidão. Aquela gratidão levou ele a orar, a suplicar sempre. Agora no versículo 5, ele fala da causa desta gratidão. Ele sentiu tão grato a Deus por causa da cooperação dos filipenses no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Tem pelo menos duas coisas neste versículo que podemos destacar. Primeiro, a sua cooperação no Evangelho. O que deu tanta alegria a Paulo, o que produziu esta gratidão a Deus, ele diz, foi a sua cooperação no Evangelho. E esta cooperação começou desde o primeiro dia e ainda estava continuando quando Paulo estava escrevendo 10 anos depois. Eram 10 anos de cooperação ininterrupta. Lembra dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16? Quando Paulo chegou em Filipos, ele saiu da cidade naquele primeiro sábado, procurando um lugar para orar. Chegaram e descobriram naquele local algumas mulheres que estavam reunidas naquele local. E Paulo começou a falar com elas a respeito do Evangelho. E uma delas, Lídia, se converteu naquele dia. Imediatamente, Lídia abriu a sua casa. E ela convidou Paulo e Silas e Lucas e Timóteo e levou todos para hospedarem-se na sua casa. Não sei onde que estavam hospedados até aquele dia, numa pensão, num hotel, mas saíram daquele hotel e foram para a casa da Lídia para desfrutar da hospitalidade daquela vendedora de púrpura. Ela estava cooperando com o Evangelho, abrindo a sua porta, mostrando a sua hospitalidade, cooperando desde o primeiro dia. Lembra daquele carcereiro, aquela noite do terremoto lá em Filipos? Ele se converteu e naquela mesma noite levou Paulo e Silas da cadeia para a sua própria casa.